Ora bem, para já dizer-vos boa tarde a todos, os alunos que estão presentes aqui comigo, que vocês, especialmente a Cristina, não têm a possibilidade de os visualizar. Eles mais para o final vão mostrar-se, seguramente até pelas questões que o seu discurso lhes irá suscitar. Também aos colegas que estão presentes e que vieram assistir a esta sessão. Hoje que é o dia do cappuccino e é também o Dia Mundial do Urbanismo, portanto temos aqui várias dicas e bons motivos para ouvir a Cristina Fernandes, é a nossa convidada de hoje. Urbanismo rima com civismo, rima com humanismo, e são sem dúvida algumas das expressões, aqui um match perfeito para o espírito do protocolo e a temática da sessão de hoje, que vai ser então trazida pela nossa convidada Cristina Fernandes, no âmbito das e-lesson, desafios da comunicação, organizado pela coordenação da licenciatura de jornalismo do Instituto Superior Miguel Torga, nesta disciplina protocolo que junta alunos, e temos alunos a assistir, de gestão de recursos humanos, de comunicação empresarial e também de jornalismo, com certeza. Estas sessões ficam gravadas e todas elas estão gravadas no canal do IUTorga, que facilmente vão encontrar, caso obviamente tenham interesse em recordar o que se tem dito nestes desafios da comunicação com tantos profissionais que temos convidado. Antes de passar a palavra então à nossa convidada, deixem-me apresentar que o meu nome é Sofia Figueiredo e portanto estou aqui precisamente na qualidade de docente desta disciplina de protocolo. Convidei Cristina Fernandes, a quem agradeço por ter encontrado tempo para estar esta tarde aqui connosco. Cristina Fernandes é consultora de protocolo há mais de 15 anos, integrou organizações em diversos setores de atividade, desde a hotelaria, produtos de luxo, ao comércio de produtos de luxo, ao trading, construção civil, instituições religiosas, onde exerceu funções, sobretudo no âmbito do secretariado, da comunicação, da organização de eventos e do protocolo. Desde 2012 eu fiz uma pequena súmula, bem sei que o menos é mais, mas penso que é útil também perceber que o protocolo é vasto e que se pode exercer em diversos setores e atividades e funções, e dizia então que a Cristina desde 2012 desenvolve projetos de consultoria e formação em instituições públicas e organizações privadas em Portugal, em Angola e Brasil, dos diversos Em setembro de 2017 e agosto de 2019, foi diretora do Departamento de Hospedagem no Santuário de Fátima. Cristina Fernandes é mestre em Ciências da Comunicação, tem 2 pós-graduações em Assessoria Empresarial, Imagem, Protocolo e Organização de Eventos, é especialista em Protocolo e Cerimonial, tem ainda uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, um bacharelato em Secretariado, para além da formação diversa em Protocolo e Imagem, obtida em Espanha, Bélgica e Brasil. Cristina Fernandes é autora de um livro que é também recomendado para esta disciplina, que é o Manual de Protocolo Empresarial, e colabora regularmente com a imprensa nacional, escrevendo sobre protocolo, etiqueta e organização de eventos. Finalmente, Cristina, são 3 horas, é precisamente agora a sua vez, e dizer-lhe muito obrigada. O protocolo no século XXI ainda é algo, um bicho de 7 cabeças para os nossos empresários, para a população em geral, ou Cristina acha que isto já está desmistificado e cada vez mais vincado da importância do protocolo? Agora sim, o palco é seu, Cristina. Olá, muito boa tarde a todos, muito boa tarde a cada um de vós. Gostava de começar por agradecer à doutora Sofia Figueiredo por este convite que tanto me honra, é de facto um privilégio poder estar aqui um bocadinho convosco a falar sobre estas matérias de protocolo. Eu se calhar vou começar por partilhar ecrã convosco, desejando que a tecnologia nos ajude e que tudo funcione perfeitamente. Façam-me só um sinal de que efetivamente conseguem ver. Ok, muito bem, muito obrigada.
Então, começando por responder à pergunta ou a este desafio verbal que a doutora Sofia me colocou. O protocolo ainda é para muitas pessoas, para muitas empresas, para muitas organizações, ainda é um bicho de sete cabeças. Mas o meu objetivo hoje aqui, agora convosco, é exatamente desmistificar o conceito e fazer-vos ver, fazer-vos compreender que nada disto é um bicho de sete cabeças e que o protocolo é nada mais, nada menos do que uma técnica de organização que nos ajuda a comunicar e a interagir uns com os outros em contexto profissional. Bem, eu espero que não nos sintamos assim quando ouvimos o termo protocolo, e espero que quando as professoras e os professores do vosso instituto vos disseram que havia uma e-lesson de protocolo, que não se tenham sentido imediatamente, maçados, ou a pensar que afinal aquilo vai ser uma grande seca. Pronto. O meu propósito hoje aqui é provar-vos que não é uma grande seca. Portanto, eu vou partir do princípio que neste momento, neste preciso instante, ninguém se sente assim desta maneira, como vemos aqui nesta imagem que eu, por graça vos estou a mostrar. Mas também não podemos achar que o protocolo é assim uma coisa muito complicada que só importa nas grandes cerimónias de Estado. E pensarmos assim, não, o protocolo é para as grandes cerimónias, é para os grandes eventos, é para as relações entre Estados. Isso é quando está presente o Presidente da República, ou quando há uma cerimónia muito complicada, daquelas que nós de vez em quando vimos na televisão. Enfim, no nosso caso em Portugal, o 25 de Abril, o 10 de Junho, o 5 de Outubro, enfim, aquelas cerimónias muito pomposas. Só aí é que é preciso protocolo? Não. A resposta também é não. Não é só aí que é preciso protocolo. Todos nós que trabalhamos num determinado grupo, numa determinada instituição, numa determinada empresa, independentemente das nossas funções, de uma forma mais ou menos vincada, nós utilizamos regras, normas de protocolo. Eu vou então tentar explicar-vos de uma maneira muito simples o que é isto do protocolo, o que é esta coisa complicada, o que é este tal bicho de sete cabeças ainda para alguns que têm essa forma de encarar o protocolo. Então, o protocolo é nada mais, nada menos, em meu entender, do que uma técnica de organização, que está claramente ao serviço da liderança, ou seja, de quem detém o poder, e também da imagem institucional, seja de um Estado, seja de uma organização pública, seja de uma empresa privada. O protocolo existe para transmitir uma imagem positiva, credível, profissional de uma determinada instituição num determinado momento, como por exemplo um evento ou uma cerimónia, ou então no cotidiano, quando esses colaboradores dessa instituição se relacionam com os seus diversos públicos. Deixo-vos então uma definição um bocadinho mais completa sobre protocolo. O protocolo é um sistema normativo. E porquê é que eu defino como sistema normativo? Porque o protocolo, efetivamente, é constituído por um conjunto de regras, por um conjunto de normas, mas algumas dessas regras são regras legais, ou seja, é legislação que visa, digamos assim, determinar como é que certos temas em protocolo se devem encarar. Por exemplo,
a questão das bandeiras, como sabem, é um tema legislado, a questão das precedências, ou seja, do lugar das autoridades no Estado português, também é legislada. Portanto, há temas em protocolo que são legislados. O bom senso é importante, o bom gosto é importante, o saber fazer é importante, mas não chegam para trabalharmos em protocolo. Temos que ter também presentes as leis, os decretos-leis, todo este sistema normativo, como eu defino aqui, que engloba temas de protocolo. Então, este sistema normativo é aplicado em âmbito profissional e institucional, à gestão das cerimónias e dos eventos, sempre com o objetivo, como eu vos dizia há pouco, de transmitir uma mensagem de respeito, respeito absoluto pelos símbolos, e em protocolo, quando pensamos em símbolos, pensamos em bandeiras, pelo estatuto dos indivíduos, ou seja, em protocolo, cada pessoa ocupa o lugar que lhe cabe pelo estatuto que tem, pelo cargo que desempenha, pela hierarquia que ocupa numa determinada organização, mas também respeito pelas organizações, ou seja, pelas instituições, pelas empresas, e respeito entre Estados. As relações entre Estados acontecem tendo o protocolo e o cerimonial, digamos assim, como pano de fundo. Através das técnicas de protocolo, comunicamos o poder, ou seja, comunicamos quem é quem numa determinada circunstância, recorrendo a técnicas de comunicação não verbal, ou seja, recorrendo normalmente a mensagens que são emitidas pela localização que as pessoas ocupam, pelo lugar que ocupam numa presidência, numa plateia, numa mesa de refeição, enfim, o que for. Nas entidades oficiais, o protocolo é a moldura na qual encaixam os encontros, as conversas, as negociações, as grandes conferências, os grandes congressos, as reuniões entre dignatários de diversos estados, etc. Há sempre protocolo presente, mesmo que às vezes não seja óbvio, mesmo que às vezes não seja visível. Mas o protocolo, agora já não no âmbito legal, mas através de outro tipo de normas e de preceitos, também estabelece o comportamento individual e coletivo em contexto profissional. O que é que isto quer dizer? Cada um de nós, na sua vida profissional, tem um determinado comportamento, ou deveria ter um determinado comportamento, em função da cultura onde se integra, em função do papel que desempenha, em função também da sua própria personalidade, etc. É o nosso, aqui sim, é o nosso saber ser, é o nosso saber estar, é a forma como nos comportamos. O protocolo determina, neste aspecto, regras que, repito, não são legislação, mas são regras como, por exemplo, sobre temas que todos já devem ter ouvido falar. O dress code, a forma de nos comportarmos numa reunião de trabalho, a forma de nos comportarmos numa refeição de trabalho, a forma como lidamos com os diversos públicos da nossa organização, os parceiros, os clientes, etc. Todo esse comportamento, digamos assim, toda essa forma de comunicar tem também, de uma forma mais ou menos vincada, que obedecer a regras de comportamento, a regras de comunicação, a regras de interação social em contexto profissional. Para concluir esta definição de protocolo que vos deixo, e deixo-vos a definição apenas, de facto, para compreenderem esta abrangência do tema protocolo, lembrem-se sempre que a função do protocolo é transmitir a imagem de pessoas, transmitir a imagem de instituições, promovendo-lhes ou retirando-lhes credibilidade. Porque, como nós sabemos, a organização transmite profissionalismo e a desorganização
revela amadorismo. E ninguém quer que a sua organização seja conotada com uma cerimónia mal estruturada, um grupo de pessoas que não se sabe comportar devidamente, etc. Por isso é que o protocolo é efetivamente importante e continua a ser importante no século XXI, porque, apesar da sociedade tender maioritariamente para a informalidade nos dias que correm, continua a ser relevante que nos comportemos todos, sobretudo quando estamos a desempenhar funções e a dar a cara, digamos assim, por uma organização, continua a ser importante que nos comportemos em função de um determinado número de regras e de formas de estar que estão de acordo com aquilo que é considerado como protocolarmente correto. Bem, então vamos ver. Em termos de protocolo, as instituições ou as empresas comunicam. Os profissionais que ocupam posições, lugares nessas instituições e nessas empresas também comunicam. Esta multiplicidade de atos de comunicação impactam naturalmente na respectiva imagem, na imagem das empresas, das organizações e na nossa imagem enquanto profissionais que comunicamos em nome dessas organizações. Como é que as instituições e as empresas comunicam protocolarmente? Sobretudo, como nós sabemos, através das cerimónias e dos eventos. Ou seja, numa instituição, seja uma instituição pública ou seja uma empresa privada, independentemente da sua dimensão, independentemente da área de atuação, há cerimónias, há eventos e nessas cerimónias e nesses eventos o protocolo tem um papel preponderante. Nunca acreditem se vos disserem nós aqui nesta empresa não precisamos de protocolo ou nós neste evento não precisamos de protocolo. Somos todos muito simples, estamos aqui para fazer negócio e essas coisas do protocolo são assim para o Estado ou para as pessoas muito formais. Não acreditem nisso porque na realidade não é verdade. Não há nenhuma cerimónia, não há nenhum evento que não careça de organização. E o que o protocolo faz é isso. Não se esqueçam, o protocolo organiza pessoas, organiza símbolos, organiza espaços e organiza sequências temporais, ordens de intervenção, ordens de discursos, etc. Então reparem, em todas as cerimónias e em todos os eventos, este tipo de organização, pelo menos um ou dois, ou se calhar até todos estes tipos de organização estão presentes. Portanto, não acreditem que existem cerimónias sem protocolo. Então, as instituições e as empresas comunicam protocolarmente, sobretudo, como vos dizia, através das cerimónias e dos eventos. Reparem, há uns dias, certamente que todos nós vimos nos mídia, fotografias deste grande evento que aconteceu em Roma, o G20, ou da cimeira sobre o clima que aconteceu também agora nos últimos dias, o COP26. Todas essas e muitas outras realidades em termos de eventos são baseadas, são estruturadas em cima de conceitos de protocolo, de normas de protocolo, de regras de protocolo. Mas não pensemos que são só as grandes cerimónias de Estado. Trago-vos aqui um exemplo de um evento que de Estado não tem rigorosamente nada, é um evento empresarial de uma grande empresa no nosso país, que todos nós conhecemos, a SONAI, e no entanto, a SONAI organiza um evento, convida o Presidente da República, por exemplo, e o que é que precisa em primeira instância? De apoio de protocolo, porque precisa de saber como é que organiza este evento, como é que recebe uma entidade pública, cumprindo aquilo que são os preceitos de protocolo. Então, por que é que são estes dois exemplos tão dispares que vos trago? Para vos provar que o protocolo tem lugar no Estado, ou
nas relações entre Estados, mas também tem lugar nas nossas empresas privadas que de público, digamos assim, não têm nada. São absolutamente privadas, mas precisam também de aplicar regras de protocolo em certas situações. Mas as instituições e as empresas são constituídas, como nós sabemos, por pessoas. E as pessoas, ou seja, nós, comunicamos protocolarmente nas nossas relações interpessoais, em âmbito profissional, quer presencialmente, quer digitalmente. Se calhar há um ano, ou há um ano não, há uns anos, quando falávamos de protocolo maioritariamente 99% no presencial. Neste momento já não podemos falar só em contextos presenciais. Como sabem, como estamos aqui neste momento, estamos em contexto digital. Mas as regras de protocolo, as normas de protocolo, mesmo que mais subtis, continuam presentes. Então, para nós pessoas, o protocolo age, sobretudo, sobre as relações interpessoais. Premissa básica de protocolo: o respeito. Não existe protocolo, não existe etiqueta, não existe comunicação interpessoal se não houver respeito. Então, a premissa de base do protocolo é o respeito. Respeito pelo outro, respeito pelo tempo do outro, respeito pelo espaço do outro, respeito pela posição que o outro ocupa numa determinada instituição, pela sua hierarquia, etc. Achei que talvez esta fotografia, que aparentemente nada tem a ver com protocolo, fosse uma forma de vos demonstrar visualmente como o respeito é fundamental em protocolo. Então vamos ver onde é que o protocolo impacta, ou de uma outra forma, onde é que a falta de protocolo impacta. Onde é que nós, todos nós, no nosso contexto profissional, no nosso ambiente de trabalho, utilizamos, mesmo sem darmos conta, regras de protocolo? Eu deixo-vos aqui alguns exemplos. Na utilização da língua, na oralidade, nós não falamos com todas as pessoas da mesma maneira. Na comunicação não verbal, ou seja, na forma como o nosso corpo comunica, na nossa postura, nos nossos gestos, nas nossas expressões faciais, no nosso olhar, a nossa comunicação não verbal vai se ajustando em função do contexto onde estamos. Naturalmente que há contextos mais formais, mais sérios, e há contextos mais informais. Outro aspecto onde impacta também muito, onde os temas de protocolo impactam muito, é na utilização da língua por escrito. Todos nós temos em algum momento do nosso percurso profissional, do nosso cotidiano profissional, dúvidas: como escrevemos esta carta, como nos dirigimos a esta pessoa neste e-mail, como escrevemos um texto de condolências, como escrevemos um convite, o que fazemos, que tipo de mensagem podemos inscrever num cartão de visita. Ou como é que nos dirigimos por escrito a uma determinada autoridade. O protocolo dá-nos resposta também para estas dúvidas. Outro aspecto é a forma como nós nos apresentamos visualmente. Como nos vestimos para ir para o escritório, para ir a um evento, para ir a uma cerimónia mais formal. Ou seja, o tema do dress code, que é tão presente em protocolo, é efetivamente fundamental nesta nossa comunicação pessoal, na forma como nós comunicamos com os demais. Outro aspecto, o comportamento em reuniões de trabalho. Provavelmente
ao longo da vossa vida vão estar em encontros de trabalho, uns mais formais, outros menos formais, onde vão ter alguma dúvida. E como é que eu faço se isto acontecer? E como é que eu me comporto na presença de determinadas pessoas? Devo fazer isto ou não devo fazer isto? O protocolo dá-nos resposta também para todas estas dúvidas. Assim como no comportamento em refeições profissionais. Como nos comportarmos à mesa, o que falarmos, o que não devemos dizer, o que não devemos fazer, enfim, todos esses aspectos. Também num outro aspecto fundamental neste universo globalizado em que todos nós vivemos, que é a nossa interação em contexto multicultural. Ou seja, grande parte das instituições e grande parte das empresas na atualidade não comunicam só localmente, comunicam globalmente. Nós relacionamos-nos, às vezes à distância de um clique, com pessoas de todas as partes do mundo. E temos dúvidas, e cometemos gafes, e temos que ter a humildade de saber e de pesquisar sobre essa cultura para aferir, mesmo que de uma forma rápida e ligeira, quais são as boas práticas, o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer. Porquê? Porque esse comportamento nosso, se não for adequado, pode impactar nas negociações. Enfim, esta é uma lista não exaustiva de aspectos que eu vos menciono como áreas da nossa vida em que o protocolo impacta. Portanto, aquela ideia de que o protocolo é só para as grandes cerimónias de Estado, é só para as monarquias, é só para pessoas muito complicadas, essa ideia não tem fundamento. Objetivamente, não tem fundamento. Qual é a realidade atual? A realidade atual é que estamos todos em situação de fadiga pandémica e, portanto, a nossa disponibilidade mental para pensarmos em temas como este é uma disponibilidade menor. Neste sentido, a questão que se coloca é, atualmente, nas circunstâncias que todos vivemos, qual é o caminho adicional para o protocolo? Que caminho é que o protocolo tem que seguir? Será que o protocolo se deve manter inflexível, se deve manter espartilhado, ou deve acompanhar a realidade dos tempos, ou deve acompanhar a vida profissional que todos nós na atualidade temos e vivemos, que se faz maioritariamente através dos ecrãs? Então, o protocolo deve também ser aplicável ou aplicar-se, e todos nós temos que fazer um esforço nesse sentido, às nossas relações interpessoais em teletrabalho. Como? Através do cumprimento das normas de netiquette, esta palavra, tão curiosa, significa nada mais, nada menos do que as normas de civismo, de boa educação que todos nós devemos ter em contexto virtual, ou seja, nas plataformas de comunicação digital, porque se nós no mundo presencial temos regras que regem o nosso comportamento e a nossa interação, em contexto digital essas regras também existem e devem ser cumpridas, devem ser seguidas. Mas, igualmente em contexto digital, devemos também preocupar-nos com a nossa imagem pessoal. Certamente que ao longo dos últimos quase 2 anos já de pandemia, todos nós vivenciamos ou ouvimos falar, ouvimos na internet aquelas situações engraçadas em que as pessoas estão a trabalhar em casa e da cintura para cima estão de camisa e da cintura para baixo estão de calças de pijama, porque pensam, bem, estou em casa, estou a falar com o meu chefe, mas estou a falar através de um ecrã, portanto não preciso de me preocupar com a minha imagem. Isso não pode ser totalmente verdade.
porque a realidade é que nós estamos visíveis e, portanto, temos igualmente que nos preocupar com a nossa imagem pessoal, mesmo que em contexto de comunicação digital. Então, em termos de netiquette, e a netiquette é um termo, é uma matéria fascinante para todos vós que são jovens e que são profundamente ligados às questões da tecnologia. É muito interessante pesquisar quais são efetivamente as regras de netiquette que todos deveríamos cumprir no contexto digital, mas a netiquette então é o quê? É o conjunto de regras de convivência social no universo digital que tem como objetivo humanizar a comunicação digital. Porque, como todos sabemos, a comunicação digital, a comunicação através dos contextos virtuais, por vezes acaba por ser desumanizada, por carecer de humanismo. E por isso as regras, digamos assim, de netiquette ajudam-nos a manter alguma humanização nesta comunicação que todos nós vivemos na atualidade através de um ecrã. Em termos de imagem pessoal, e a imagem é fundamental em protocolo, os desafios, como sabem, são cuidarmos-nos, cuidar da nossa imagem, cuidar da imagem da nossa instituição, simplificar, e este conceito de simplificar não é antagónico ao conceito de protocolo, muito pelo contrário. O protocolo tem que acompanhar os tempos, o protocolo tem que acompanhar a sociedade, o protocolo tem que acompanhar o desenvolvimento do modo como as pessoas se relacionam. E por isso, certos temas, certas questões de protocolo têm vindo a simplificar-se. E sempre, e este eu diria até que é o aspecto mais importante, adequar a nossa imagem, adequar a nossa comunicação, adequar o nosso comportamento a um determinado contexto, a um determinado grupo de pessoas, a uma determinada situação. Claro que tudo isto exige da nossa parte autoconsciência e, acima de tudo, algum esforço. Recordar-vos, como última nota desta questão do protocolo no contexto digital, que em situações, em eventos com transmissão online, a imagem cênica assume um papel de enorme relevo. E, portanto, nada de ter reuniões encostados às almofadas na cama, porque tenham consciência de que isso se vê do outro lado do ecrã e passa uma imagem a nosso respeito. Quais são, então, os desafios constantes em protocolo? E com esta mensagem termino esta minha apresentação. Acima de tudo, calma e imagem de serenidade pessoal. É algo importantíssimo, por exemplo, nos eventos e nas cerimónias. As pessoas do protocolo nunca perdem a calma. As pessoas do protocolo atuam sempre com diplomacia. As pessoas do protocolo atuam sempre com um sorriso nos lábios, sempre com o objetivo de solucionar e nunca com o objetivo de complicar. Foco total nas pessoas. O protocolo só existe porque existem pessoas. E então, quando a doutora Sofia Figueiredo me perguntava no início da sessão, será que no século XXI ainda faz sentido o protocolo? A minha resposta, e é a minha verdadeira convicção, é que o protocolo fará sentido enquanto existirem pessoas. Pessoas que se relacionam, pessoas que trabalham em conjunto, pessoas que estão preocupadas com a sua imagem profissional, com a sua credibilidade, instituições que têm uma imagem a projetar para o mercado. Enquanto tudo isso existir,
o protocolo vai continuar a fazer sentido. Flexibilidade. Esta é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano, mas talvez não pensássemos nela quando pensamos em protocolo. E o protocolo tem que ser flexível. O protocolo tem que se flexibilizar. O protocolo tem que se adaptar às circunstâncias, tem que se adaptar às novas formas de vida, às novas plataformas de comunicação, às novas formas de estruturar eventos. Protocolo não pode ser sinal, não pode ser sinónimo de rigidez, nem de ortodoxia. O protocolo tem que ser efetivamente flexível. Contudo, deixo-vos esta nota. Flexibilidade não significa incumprimento das regras fundamentais. As regras existem e existem para ser cumpridas, mesmo que tenham que ser aplicadas com alguma flexibilidade. E por fim, um conceito que acho que também já mencionei aqui ao longo da minha apresentação, que é diplomacia. O protocolo existe para que as relações entre as partes, entre as pessoas, entre as empresas, entre as instituições, entre os Estados, para que as relações sejam melhores, para que as relações sejam mais facilitadas. Nós, em protocolo, trabalhamos para que os nossos líderes tenham as melhores condições para se reunirem, para conversarem, para negociarem. É essa a nossa função. E, portanto, a diplomacia, pela nossa parte, de quem trabalha em protocolo, é fundamental, é importantíssima para criar todas estas condições. Espero, com esta minha apresentação muito rápida, não vos ter maçado e não vos ter deixado, enfim, com a mesma postura que nós vimos no primeiro slide, mas espero, acima de tudo, ter desmistificado, ter desconstruído, como se diz agora, o conceito de protocolo. O protocolo não é uma coisa complicada, assim distante e longínqua de nós. O protocolo integra a realidade comunicacional de todos os profissionais e de todas as organizações. E, portanto, devemos encará-lo como um aliado e não como um inimigo. Muito obrigada. Agora estou ao dispor para responder às vossas questões, às vossas dúvidas.